É muito bom a gente poder usar os recursos que a gente tem para poder alcançar pessoas tão de longe, né? Antigamente a gente só tinha essa condição de estar aqui, essas pessoas que estão aqui, mas a tecnologia trouxe para nós essa condição de podermos alcançar pessoas e usarmos a tecnologia por uma forma positiva. Muito já foi discutido sobre a internet, os malefícios que a internet traz, mas, por outro lado, tem muitos benefícios também. Eu vejo que esse é um deles, da gente poder propagar a palavra de Deus. Afinal de contas, no final dos tempos, a própria palavra fala que ia haver uma multiplicação, né, da ciência, do conhecimento, e que a palavra seria ministrada para todos os cantos do mundo. E eu vejo que uma das ferramentas para poder fazer isso é através da internet. Então, eu louvo a Deus por isso. Mas, por outro lado, ela traz também os malefícios, vamos dizer assim, ou alguma coisa que acaba atrapalhando até mesmo essa repercussão da palavra de Deus. Por causa da multiplicação da tecnologia, hoje nós nos acostumamos a ter as coisas muito rápido, né? É tudo rápido, é um clique você compra, é um clique você viaja para o mundo inteiro, você com o mouse vai e visita lugares no mundo inteiro. Hoje em dia você pode ver quase em tempo real as coisas acontecendo. E isso nos torna muito, às vezes, ansiosos, porque a gente decide uma coisa e já cai ela para pronto, para hoje, não pode esperar para amanhã. Inclusive, existem sites que você compra e eles entregam, inclusive, no mesmo dia. Então, essa agilidade da tecnologia produz em nós, às vezes, essa ansiedade de coisas, de que as coisas têm que acontecer rápido. Quando a gente traz isso para o reino de Deus, às vezes a gente se frustra, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Então, não existe um clique. Deus, eu quero isso agora. Clique. A coisa não aconteceu. Deus não deve estar me ouvindo. A minha conexão está ruim. A gente fica frustrado com Deus, e isso faz mal, porque muitas vezes as pessoas se desestimulam e acabam ficando chateadas com Deus, porque, afinal de contas, Deus não está fazendo as coisas para mim. A gente tem que entender que existe um tempo diferente do nosso tempo e do tempo de Deus. Quando entrou a pandemia, essa tecnologia com certeza ajudou, porque nós ficamos um tempo sem ter culto aqui. O pastor continuava vindo aqui, o Erivan, guerreiros que estavam aqui todo domingo, transmitindo os cultos online. Hoje em dia as pessoas ainda estão assistindo online, tem essa ferramenta. Mas ela trouxe algumas adaptações. E dentro dessas adaptações, uma delas que eu vejo que foi assim, muito grande, foi a forma com que nós nos apresentamos. Hoje eu até pensei assim, eu vou vir de camiseta e calção, né? É um choque, né? Falei, como assim você vai de camiseta e calção, vai pregar? Porque quando a gente se apresenta, a gente tem uma forma de se apresentar, né? Eu não vou vir aqui de qualquer forma. A gente vai para o trabalho, a gente vai bem arrumado, a gente vai alinhadinho, tomado banho, penteado o cabelo. Você vai fazer uma apresentação, você não vai de qualquer forma. Inclusive, uma vez eu vi uma palestra e ele falava justamente disso. A força que a impressão, a imagem tem quando nós vamos falar com alguém. Quando você vê, às vezes, cursos, estudos, as pessoas vão bem com gravata, paletó, bem arrumadas e tal, porque elas querem transmitir uma seriedade, né? A pessoa transmite aquilo que as pessoas estão olhando para ela e vendo o exterior. Da mesma forma, nós nos apresentamos a Deus assim. Nós temos uma imagem perante Deus, e é sobre isso que eu quero falar essa manhã, sobre essa imagem, o que nós vamos apresentar a Deus, e qual que é a imagem que nós vamos apresentar a Deus. E eu sempre procuro trazer algo bem prático, porque eu acho que a palavra de Deus tem que ser alguma coisa que você sai daqui e começa a aplicar já ali fora. Eu acho que a palavra de Deus não pode ser uma coisa no futuro, muito, muito fabulosa, tem que ser uma coisa que você viva aquilo ali. Afinal de contas, a palavra de Deus é viva. Então nós temos que viver essa palavra de Deus. Então, dentro desse aspecto de apresentação, eu vejo que muita gente teve condições, né, de poder fazer o home office, que era uma beleza, né? Foi uma beleza para aquele que teve condição, e tem muita gente que ainda está fazendo, que ia trabalhar de pijama. Eu vejo os meninos na escola, eles passaram o ano inteiro estudando em casa, eles iam para a escola todo dia de pijama, né? Porque saía da cama, sentava no computador, nem penteava o cabelo, nem escovava o dente, estava ali já na escola, porque a câmera estava desligada. Então, a apresentação que eles tinham que dar era diferente daquela que eles tinham quando eles iam para a escola, tudo arrumadinho, tudo bem penteadinho. Eles estudavam de qualquer forma, continuavam estudando, mas de outra forma. No trabalho foi a mesma coisa. Quanta gente, né, pôde trabalhar, até está trabalhando hoje em dia, dessa forma. O uniforme virou pijama, ou aquele moletom, aquela camiseta folgada, aquele moletom de qualquer forma. Por quê? Porque não existe aquela apresentação, né? A não ser o dia que você vai ter uma reunião com o chefe, uma reunião importante, que se arruma, principalmente as mulheres, se maqueiam, penteiam o cabelo, se arrumam. Hoje em dia é só da cintura para cima, né?
Você não precisa da cintura para baixo, não precisa estar tudo bem, porque não está na frente da câmera. Essa aparência que nós vendemos, essa forma com que nós nos apresentamos, é muito importante, porque as pessoas vão te comprar, ou as pessoas que não te conhecem vão te ler a partir daquilo que elas estão vendo. Com Deus é um pouco diferente. Com Deus nós temos uma apresentação diferente, porque Deus olha para nós, Ele não olha a parte física, ela não olha a apresentação da nossa roupa, do nosso cabelo, Ele olha para nós no nosso interior. E essa olhada de Deus, eu acho que é, acima de tudo, uma coisa que às vezes me dá um certo medo, porque eu lembro uma ilustração que eu vi, que eu li, sobre um autor, e ele falava o seguinte, que ele, num sonho que ele teve, ele estava numa fila, e essa fila, todo mundo perante Deus, e as pessoas paravam perante Deus, e Deus falava, eu vejo isso em você, eu vejo meu filho em você, eu vejo você fazia isso, eu vejo você fazia aquilo. E foi um por um desses na frente, sendo avaliado por Deus e olhado por Deus, e chegou a vez dele. Ele é autor de livros cristãos, muito renomado. Chegou na presença de Deus e Deus ficou em silêncio. E ele parado ali, começou a ficar meio incomodado, e Deus em silêncio, olhando para ele. E ele falou assim, Deus, você não vai falar nada de mim? Ele falou, eu estou procurando alguma coisa de mim em você. Eu vejo muito de você em você. Eu estou procurando alguma coisa de mim em você. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, Ele vai procurar alguma coisa dele em nós. Essa vida dele em nós é a que faz a importância. Esses dias eu conversando com o Daniel, meu filho mais velho, está indo para a faculdade esse ano, e ele ainda não sabe bem o que ele quer fazer, e anda cheio de ideias, e eu não quero fazer isso, quero fazer aquilo, vai de engenheiro a medicina, de advocacia a arte. Então, tipo assim, ele está bem perdido ainda, e eu falando para ele, filho, primeiro, para você escolher o que você quer, primeiro não olhe para o salário que você vai ganhar. O salário é a consequência daquilo que você vai fazer. Não olhe para o quanto você pode ganhar. Olhe aquilo que você gosta de fazer. Agora, em primeiro lugar, antes ainda do que você gosta de fazer, procure saber o que Deus quer que você faça. Coloque na presença de Deus o que Deus quer que eu faça. Porque se você fizer aquilo que Deus quer que você faça, tudo isso que você tem dentro do teu coração, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo, Ele vai tomar conta e vai fazer. A palavra de Deus não mente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu comecei a falar isso para ele, ele falou, mas pai, como é que eu faço isso? Eu acho que, eu estou parece que tão longe, acho que eu não mereço nada. E eu falei, realmente você não merece. Eu também não mereço. Eu falei, ninguém merece. Deus faz o que faz por nós, pura e simplesmente por causa do amor dele, porque Ele decidiu fazer. Não tem nada que nós possamos fazer que vai falar, Deus, eu estou fazendo isso, agora eu mereço isso aqui. Nada. Você está vindo na igreja? Bom. Agora, porque você vem na igreja, você merece alguma coisa? Não. A gente faz o que faz por gratidão, ou a gente faz o que faz, ou deveria fazer, por gratidão a Deus. Nós acabamos de tomar a ceia aqui, o pastor acabou de falar daquilo que Deus fez por nós, o sacrifício que Jesus fez, Ele não precisava, Ele fez por amor, porque Ele decidiu fazer. Agora, o que eu posso fazer que eu vou pagar esse sacrifício? Nada. O que eu posso fazer? Demonstrar minha gratidão por aquilo que Ele fez. Essa é a diferença. Quando a gente entende isso, e daí eu falando isso para ele, ele falou assim, mas como é que eu sei o que Deus quer? Aí eu dei um exemplo para ele, eu falei assim, você conhece fulano? Eu conheço. Eu falei, você sabe o que ele gosta? Não sei. Você sabe o que ele deseja fazer? Eu falei, não sei, ele falou. Eu falei, por que você não sabe? Ele ficou pensando, eu falei, eu te respondo, porque você não tem intimidade com ele. Você não sabe o que ele gosta porque você não tem intimidade com ele. Você sabe o que eu gosto, você sabe o que eu gosto de fazer, você sabe que eu gosto de pescar, você sabe que eu gosto de fazer isso e aquilo, porque nós temos intimidade. Agora o fulano lá, você não sabe, você conhece ele, mas você não sabe o que ele gosta, porque você não tem intimidade com ele. Eu falei, a vida com Deus é a mesma coisa. Se nós não tivermos intimidade com Deus, como é que eu vou saber o que Deus quer para mim? Se eu não converso com Ele, como é que eu vou saber o que Deus quer para mim? Como é que eu vou entender o que Deus está falando para mim? A criança, nós temos nenês aqui, eu já tive 5 lá por casa, e a gente vê como é que a criança entende ou reconhece a voz do pai e da mãe, por causa da intimidade. Da mesma forma que o pai e a mãe reconhecem o choro da criança. Às vezes está um monte de criança, esse é meu filho. Todo mundo chora igual.
Mas você escutou aquele choro? Meu filho está chorando. Por quê? Porque nós temos intimidade com eles. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que tem que haver intimidade. Eu queria ler com vocês lá em Miqueias, no capítulo 6, no versículo de 1 a 8, eles nos dão uma dica do que nós devemos apresentar a Deus, de como nós devemos nos apresentar a Deus. Diz assim: ouçam, ó montes, a acusação do Senhor, escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra você? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Semana passada o pastor João pregou aqui sobre o caráter de Deus como Pai e relacionado com o nosso Pai terrestre, né? Nosso Pai terreno. E como muitas vezes nosso relacionamento com Deus acaba sendo afetado por causa do relacionamento com o nosso Pai. Por causa da forma com que nós vimos o nosso Pai, nós acabamos vendo Deus dessa forma também. E isso acaba deturpando um pouco a visão que nós temos de Deus. Isso acaba nos dando uma visão errada de Deus, mas essa forma errada de ver Deus, porque a gente está vendo nossos pais, não nos justifica da forma com que nós interpretamos a Deus. Porque a Bíblia fala que nós erramos por falta de conhecimento. Então não adianta eu chegar para Deus e falar assim, Deus, mas eu via Deus como eu vejo meu pai. Ele falou, você não me conhecia. O que você fez para me conhecer? Você conhecia o seu pai. E o que você está fazendo para me conhecer, para ver que eu não sou igual ao seu pai? Nós devemos nos aproximar de Deus, porque nós devemos nos reconhecer em Deus e reconhecer Deus em nós naquilo que nós fazemos. Nós não podemos colocar diante de Deus desculpas porque nós somos falhos. Deus, porque eu não consegui isso? Mas Deus entende realmente que nós somos falhos. Deus sabe aquilo que nós podemos e não podemos fazer. Agora, Ele espera que aquilo que nós podemos fazer, nós façamos com excelência. Ele espera que aquilo que você e eu podemos fazer, nós façamos e demonstramos a Ele, Deus, eu fiz o máximo que eu podia dentro disso aqui. Não consegui tudo, mas eu me esforcei para fazer. A gente não pode parar no meio do caminho, Deus, é tão difícil. Você entende, né, que é difícil, né, Deus? E esse é um problema, porque muitas vezes nós temos, por conta desse, que eu falei no começo, dessa interação que nós temos com a tecnologia, das coisas serem muito rápidas, serem muito simples, serem muito imediatas, nós temos muitas vezes deixado das coisas de Deus porque elas estão demorando para acontecer. Nós temos deixado as coisas de Deus porque elas estão muito difíceis, então vamos achar um outro caminho mais fácil, tem uma forma mais fácil, tem um jeitinho mais fácil. E para isso o inimigo sempre vai estar do teu lado e fala assim, tem uma brechinha aqui, tem um jeitinho de você fazer isso aí. Deus está exigindo muito de você, é muito difícil. Tem um cliquezinho rapidinho aqui, um atalho que você pode tomar e rapidinho se resolve isso. Agora nós temos que entender o seguinte, Deus trabalha com princípios. Eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, eu amo a tecnologia, eu gosto muito de recursos que ajudem a gente a produzir mais, eu gosto demais disso. Mas existe uma coisa que a gente não pode abrir mão, são os princípios de Deus. Se aquilo que está facilitando a minha vida vai contra o princípio de Deus, eu tenho que voltar para aquilo que está sendo difícil. Não existe negociação com Deus. Deus, mas isso aqui é tão mais simples, por que a gente está fazendo isso da forma tão difícil? Vai contra o princípio?
Esquece. Princípios de Deus são inegociáveis. Isso eu falo para os meus filhos e ensino eles porque existem momentos na vida e vão haver momentos na vida, e assim todos nós já tivemos, e eles vão ter, e assim vai continuar sendo, que eles vão tomar decisões por eles mesmos. E quando eles forem tomar essas decisões, eles vão tomar as decisões baseadas naquilo que eu mostrei para eles, muito mais do que naquilo que eu falei para eles. A minha atitude vai mostrar muito mais para os meus filhos do que as minhas palavras. Se as minhas atitudes forem baseadas em princípios bíblicos, as atitudes deles provavelmente vão ser baseadas nelas também. Então, nós como pais temos essa responsabilidade de podermos não só ensinarmos o filho com palavras, mas muito mais do que com palavras, com atitudes. Porque eles vão olhar para nós e falar assim, nesse caso meu pai não faria isso, meu pai faria aquilo. Aí eles vão decidir. Eles vão sempre decidir certo? Nem sempre. Nem sempre. Mas pelo menos eles vão ter o bom exemplo, como nós tivemos o bom exemplo de Jesus, para poder decidir o certo. Se você deixar na mão dele e falar, olha, você faz o que você achar melhor. Nós temos que passar a eles os princípios. Nós temos que passar para eles aquilo que é certo, independente da situação que ele esteja vivendo. Mas eu vou deixar para me preparar assim quando eu for mais para frente, mais tempo. Se lá em Daniel fala que no final dos tempos a ciência se multiplicaria, e está se multiplicando, ele fala também de guerras, rumor de guerra, peste, terremoto. Eu não sei se sou eu que estou vendo isso, mas eu vejo no noticiário, é isso que eu vejo todo dia. Então vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos? Ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Agora uma coisa é certa, vai acontecer. E isso não existe como escapar. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por um julgamento. Agora, como você vai se apresentar perante Deus, o que você vai trazer perante Deus é individual seu, é individual meu. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Quando que eu tenho que estar preparado? Agora. Agora que eu tenho que estar preparado. Que lá em Apocalipse, no capítulo 16, diz assim, eis que venho como ladrão. Se alguém soubesse quando o ladrão vem, deixaria preparado uma armadilha, deixaria preparado alguma coisa, ou se protegeria, não é verdade? Mas ninguém sabe. Assim vai ser a volta do Senhor. Assim vai ser a volta no dia que Ele chegar, é ali. Não tem mais, Senhor, me dá um tempo. Não dá. Você lembra da parábola das noivas? Elas estavam ali, umas estavam preparadas, outras estavam mais ou menos preparadas. As mais ou menos preparadas, depois tiveram que bater na porta, e Ele falou o quê? Desculpa, não te conheço. Assim vai ser, eu acho que é aí que é a dor que eu imagino que vai ser tão triste naquele dia, porque muitas pessoas que tiveram oportunidade e porque falaram, não, é muito difícil. Mas a vida era tão mais simples, a vida trazia tantas coisas mais fáceis, por que eu tinha que viver dessa forma tão rígida, tão difícil, tão com não aqui, não ali? Nós temos que saber que nesse dia, essa dor que vai ter das pessoas que tiveram oportunidade pode ser evitada. Naquele dia, essa dor dessas pessoas poderia ter sido evitada se hoje eles tivessem tomado uma decisão. E eu costumo dizer que o cristianismo não é uma via cheia de não pode, é proibido, não sei. Isso é colocado, e isso eu vejo de uma forma errada, porque as pessoas acabam querendo fugir do cristianismo, porque se eu virar crente, se eu virar crente não posso fazer mais nada. Não é questão de eu virar crente que eu não posso fazer mais nada. Quando eu entendo o que é o cristianismo, quando eu deixo que Jesus habite dentro de mim, essa natureza do pecado seja transformada dentro de mim, não é que eu não posso fazer mais nada, eu não quero fazer mais nada do que não agrada ao meu Pai. É diferente a gente viver o cristianismo baseado em regra. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não, eu vivo baseado naquele princípio que está dentro de mim. Esse é o verdadeiro cristianismo que eu e você temos que viver. Quando Jesus entra dentro do nosso coração, agora eu vejo o que o Pai está fazendo e eu quero agradar o meu Pai. Eu não quero agradar agora as circunstâncias que eu estou vivendo. Esse é o verdadeiro cristianismo que nós temos que viver. É essa forma que Jesus espera que a gente viva. Quando ali em Miqueias ele fala, o que eu darei para o Senhor? Holocaustos, o que eu darei? Ribeiros de azeite? O que ele está falando? Nada que eu faça vai poder agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é o que Ele faz em nós. Quando eu deixo que Deus transforme a minha vida e eu começo a praticar por essa transformação, não é o meu sacrifício, não é
a minha penitência, não é nada disso que vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é um coração sincero, humilde e temente a Deus. Lá no Salmo 15, Davi também fala alguma coisa bem parecida. E o Salmo 15 ele fala de quem irá habitar o santuário, ou seja, quem que vai poder entrar no reino de Deus. E ele fala assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica justiça e fala a verdade de coração. Quem não difama com língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra o que teme o Senhor, o que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Quem não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente, aquele que agir assim nunca será abalado. Pelo menos cinco características das pessoas que vivem dessa forma e vão ser participantes do reino de Deus: ser íntegro e com conduta e praticar o que é justo. Como que eu tenho sido íntegro na minha vida, no meu trabalho? É fácil a gente ser íntegro dentro da igreja, com os irmãos, a gente ter uma boa conduta, ser justo com as pessoas que a gente quer bem. Agora, no meu trabalho, eu tenho sido íntegro no meu trabalho, com o meu chefe, com o meu subordinado, eu tenho sido justo com eles. Nós devemos mostrar o cristianismo no nosso dia a dia. Por isso eu falei aqui no começo, eu acho que a palavra de Deus, e eu acredito nisso, ela não é uma coisa para amanhã, para o futuro, que um dia vai acontecer. Não, é no dia que eu sair daqui, quando eu estiver ali na porta, eu ser justo, eu ser íntegro, eu praticar essa palavra quando eu estiver ali na porta já. Eu tenho sido assim, eu tenho sido íntegro nas minhas coisas, eu tenho passado para os meus filhos, eu tenho passado para as pessoas com quem eu tenho relacionamento, essa integridade. Será que elas têm visto isso em mim? O mundo hoje, aqui até um pouco menos, o Brasil tem muito disso ainda, e isso me incomoda demais, é o jeitinho, né? Levar vantagem em tudo. Isso parece que está enraizado dentro do brasileiro, é um câncer dentro do brasileiro, a questão de levar um jeitinho, tirar vantagem das coisas. Tem uma regra, mas a gente tem que dar uma torcidinha na regra, porque é nosso. É porque eu sou esperto. Né? Isso faz muito mal. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Um tempo atrás, eu estava no Lowe's fazendo uma compra, e material de construção, e eu tinha comprado umas luzes assim dessas aqui, Can Lights, e elas vêm em caixa. Eu tinha comprado umas 3 caixas, e quando ele escaneou uma luz. Tinha na caixa, eu acho que o código de barra de uma e o código de barra da caixa inteira. E ele escaneou 1, 2, 3, eu lá era tipo, sei lá, $6 cada um, $18. Aí eu vi lá e falou, $18. Eu falei, não, está errado. Ele falou, está errado? Espera aí. Aí ele olhou o código lá, escaneou de novo, pulou para 150. Ele olhou no letreiro, olhou para mim, olhou para mim de novo, tipo esperando. Eu falei, não, volta no que estava, né? Que ele foi checar o preço. Falando, deixa eu checar o preço aqui de novo. Aí ele olhou para mim, olhou para o preço, olhou para mim de novo, tipo esperando, não, volta, né? Eu falei, pode cobrar. Ele foi para trás, pode cobrar. Esse é o justo. Eu falei, se eu não tivesse visto, eu não teria problema nenhum. Agora eu vi, eu não posso deixar passar. Ele ficou assustado por uma coisa que deveria ser natural. Não é meu, eu estou roubando, é natural. E ele ficou assustado, por quê? Porque o mundo hoje fala assim, não, você tem que levar vantagem. Você é um trouxa, por que você não fez? Aproveita, leva vantagem. Vai lá, você vai fazer um serviço, compra a máquina, usa, depois você devolve. O que tem? Tão comum, né? Tão simples. Eu lembro quando eu cheguei aqui, se você fosse devolver alguma coisa no Home Depot, ou qualquer loja dessa de material de construção, eles nem te perguntavam nada, te davam dinheiro de volta. Eu comprei, a máquina podia ser nem tua, você nem tivesse comprado lá, não, está aqui, ok, devolvi em dinheiro. Hoje em dia já te pedem a tua drive license, te pede o recibo, pede um monte de coisa, tem alguma coisa estragada com a máquina. Por quê? Porque as pessoas foram corrompendo o sistema. Porque as pessoas foram corrompendo e a palavra começou a ser distorcida. A segunda característica que ele fala aqui, Davi fala no Salmo 15, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. Essa fofoca tão boa. Eu preciso te contar uma coisa aqui, só para você.
E todo mundo tem só para você. Tem só um amigo, eu só vou contar para você. E aquele só vai contar para você, que só vai contar para você. Quando vê, está todo mundo sabendo que você só contou para você. Tem gente que ama fofoca, né? Ama fofoca. Ama você passar para frente. Ah, você viu fulano? Se eu te contar... Às vezes a pessoa nem, né? Fala, mas se eu te contar uma coisa... Não vou nem falar. Fala. O que foi? Não vou. Ah, fala, agora começou, fala. Está esperando, ela queria contar. Fala, não vou falar. Não, fala. Não usa a língua para difamar. Isso aqui é o que a Bíblia está falando. Isso aqui não é para os outros lá de fora. Aquele irmão tem que falar com isso. Eu tenho que parar com isso, você tem que parar com isso. Como que eu paro com isso? Parando eu. Você viu o que fulano fez? Não fala para mim. Não alimenta a fofoca. Não, eu prefiro não saber. Se eu vou poder ajudar, ok, me fala, eu vou ajudar, vamos orar junto. Eu não posso ajudar, eu não vou ser parte do problema. Eu não vou continuar pondo fogo nessa floresta. Morre ali. Não sei se vocês já viram isso, mas a pessoa fica super sem graça quando você não quer ouvir a fofoca. A pessoa parece que fica assim, perde o balanço. Ok, tá bom então. Se faz isso 2, 3 vezes, eu te garanto, na 4ª vez ela não vem falar fofoca para você. Não tem graça. Não tem graça. Por que eu vou falar fofoca para ele se a coisa não inflama, não vira uma coisa assim, uau, e já começa a comentar? A fofoca morre. Nós devemos falar a verdade e não usar a língua para difamar. Terceira característica, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Se tem um problema com o teu irmão, vai falar com ele. Está alguma coisa de errado? Vai conversar com ele. Você precisa de cura? Converse com Deus, depois vai conversar com ele. Não vai falar o problema dele para o irmão, para o outro, vai espalhar problema, contenda. Isso eu não estou falando só dentro da igreja, estou falando em qualquer aspecto da nossa vida. Se tem um problema dentro da tua família, resolve com eles. Não leva isso para frente, vamos alimentar essa contenda. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Ele fala que, pelo contrário, a gente não calunia. Características do cristão que quer entrar no reino de Deus. 4ª, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Isso aqui ele está falando do pecado. Despreza o pecado, honra as coisas de Deus, despreza aquilo que não presta. Não faz bem para você, despreza, deixa de lado, não fica alimentando. Eu vi uma vez uma ilustração que diz assim que para o diabo, nem no porta-malas você tem que carregar ele. Não tem como dar carona para ele. Você fala, se o diabo chega lá, me dá uma carona. Não dá, não tem carona aqui comigo. Mas eu vou lá no porta-mala. Tá, no porta-mala você pode ir, está bem longe. Quando você vê, ele está sentado no banco de trás, começar a puxar um assunto com você. De repente ele já pula para o banco do passageiro, começa a te dar direção para cá e para lá, de repente ele está dirigindo o carro para você. Com o diabo a gente não dá nem chance de sentar no porta-mala. 5ª, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Isso é difícil. Diz que ninguém é obrigado a prometer, mas quem prometeu é obrigado a cumprir. Agora você dá uma palavra, eu vou fazer. Mas eu vou, agora foi indo. Mas eu vou perder. Fulano, não dá, vamos ficar por aqui mesmo, porque eu estou levando prejuízo. O que a palavra está falando aqui? Mantenha a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Difícil, pesado, mas é a palavra de Deus, eu não estou inventando nada, está aqui, na palavra de Deus. Agora, se eu não consigo viver dessa forma, qual que é a diferença que eu tenho do resto do mundo? Que eu sou chamado cristão, filho de Deus, mas não vivo com essas características, qual a diferença que eu tenho do resto do mundo? 1 Pedro 2, capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, mesmo que eles o acusem de praticarem o mal. Observem as boas obras que eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O que ele quer dizer aqui? Façam diferença nesse mundo. Façam diferença para que, mesmo que eles estejam te acusando, no dia que o Senhor vier, eles vão ver você sendo glorificado. Porque eles sabem que estão te acusando falsamente. Faça a diferença nesse mundo. Se eu não for fazer a diferença, qual que é a diferença que eu faço?
no reino de Deus. Hoje em dia, muitos cristãos têm mudado de vida. Muitas pessoas dentro da igreja têm mudado de vida, mas não têm transformado a sua vida. Mudar de vida, o que quer dizer? É o que o pastor já falou aqui várias vezes, é aquele crente almático, né? Ele se molda de crente, se veste de crente, ele fala como crente, mas dentro dele está o que Jesus chama de sepulcro caiado, podridão. Por fora está bonitinho, a aparência dele por fora, perfeita. Não, esse é um crente perfeito. Coloca ele numa adversidade, coloca ele num problema de disputa, você vai ver o que brota de dentro dele. A podridão que brota de dentro dele. Esse crente almático é aquele que vive no meio dos crentes, mas quando ele precisa, quando Deus exige alguma coisa dele, ele vaza fora. Não, isso é demais, Deus, isso é demais. Não, isso aí, eu vou até aqui, daqui para frente não vou mais. Por quê? Porque ele não tem compromisso. Não tem compromisso com a palavra de Deus. E esse é um problema porque o mundo tem colocado de uma forma tão grande essa mentira de que isso pode, isso aqui está ok, aquilo está bem. E essa é uma estratégia que o diabo tem usado desde o princípio. Ele não precisou nem mudar a estratégia. Ele usa a palavra de Deus distorcida, mostra para o crente que não conhece, é isso aqui mesmo, então vamos fazer dessa forma. Errais porque não tem conhecimento. Quando ele falou para Eva, Deus falou que você não podia comer das árvores. Não, ele falou, a gente podia comer de todas, só não dessa. Ele estava tentando distorcer a palavra de Deus. Quando ele falou para o diabo, quando o diabo falou para Jesus, come, manda esse pão, essa pedra virar pão, todos os textos, todas as palavras que ele usou com Jesus, ele usou baseado na palavra de Deus, na Bíblia. Falou, manda essa pedra, se não é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, então manda que virem pão essas pedras. Ele falou, não só de pão o homem viverá. E o diabo continua usando a mesma estratégia nos dias de hoje, colocando dentro das nossas igrejas, colocando dentro das nossas casas, um paganismo, um mundanismo, que faz a gente falar, é natural. Não, isso é evolução, isso faz parte da evolução. Mentira. Se não faz parte dos princípios de Deus, não é parte da evolução, é mentira do diabo. Isso é mentira para enganar as nossas vidas. Como nós temos nos apresentado para Deus e como nós não vamos nos apresentar para Deus com santidade baseado na verdadeira palavra. Não naquilo que o diabo tenta mostrar, como se fosse mais ou menos certo. Como eu falei, toda essa facilidade que a tecnologia traz, toda essa facilidade que a gente vive nos dias de hoje, não podem cegar a nossa visão de quem é o verdadeiro Cristo. Tudo isso não pode manipular o que a gente realmente acredita e deve seguir. Ele pode ser uma ferramenta para nos auxiliar, mas jamais para nos obstruir de alcançar aquilo que Deus quer. O padrão de santidade de Deus nunca mudou. Desde o começo e até o final vai ser o mesmo. Não é porque tem tecnologia hoje, não é porque as coisas mudaram, não é porque nós avançamos, não. Nunca mudou. Ele sim entende qual que é a dificuldade que eu tenho, que você tem, qual que é a dificuldade que nós enfrentamos. O que aquilo às vezes é tentação para mim, pode não ser para você. E Deus entende que eu sou tentado mais naquilo e você não. Você é tentado numa coisa que eu não sou. Ele entende e conhece cada um de nós. Mas não é porque ele entende que ele faz vista grossa. Ele quer ver nós trabalhando e de verdade nos esforçando para podermos vencer essa dificuldade que nós temos. Cada um de nós, em cada área da nossa vida, diferente um do outro, devemos demonstrar de coração que nós estamos sendo fiéis a Deus, lutando contra aquilo que tem nos incomodado. A Crisney falou aqui de Paulo, né? O bem que ele quer fazer, ele não faz, o mal que ele não quer fazer, ele está fazendo. Ele reconhecia nisso, mas ele ficava isso como desculpa a Deus, eu estou tentando, mas não dá. Não, ele continuava firme, lutando contra o mal que ele não queria fazer. Essa é a palavra que nós devemos seguir. Qual que é a diferença que você tem feito no mundo? Onde você vive, dentro da tua família, o que você tem feito de diferente, que as pessoas olham para você e falam assim, olha, o Fabrício é um homem de Deus, eu vejo na vida dele. Olha, eu vejo o pastor, eu vejo não sei quem. O que você tem feito no teu dia a dia, que as pessoas olham para você e falam assim, ele é diferente. Nada. Se a gente olhar para nós e falar, não tenho destacado muito. O sal que não tem sabor, para nada serve senão ser jogado fora e pisoteado.
Nós temos que ser sal desse mundo, sal da terra. Os tempos estão acabando. Nós temos que fazer diferença onde nós estamos, onde nós estivermos, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho. Nós temos que ser diferentes do mundo. Eu não posso ser o mesmo. Eu não posso ser alcançado por esse Espírito de Deus e continuar sendo o mesmo. A Crisney falou aqui aquele que pisou no Santo dos Santos, não pode ser o mesmo. Se nós experimentamos isso, nós não podemos ser os mesmos. E tem muita gente que está continuando sendo o mesmo. Porque está se enganando, porque não teve a transformação. Eu não tive. Essa é a oportunidade de ter Jesus. Aqui está a minha vida. Toma a minha vida nas tuas mãos. Eu quero ser diferente. Eu quero dar sabor para esse mundo. Porque nós vamos nos apresentar na presença de Deus. E o que você vai apresentar para Ele? Queria que a gente fizesse uma oração pedindo para que o Espírito Santo possa trazer à tona aquilo que está dentro de nós, e cada um sabe o que é específico de cada um. Cada um de nós sabe aquilo que é particular de cada um. Você não precisa confessar para mim, para o pastor, para ninguém. Você sabe aquilo que está dentro de você, e o Espírito Santo está falando assim, olha, é isso aqui na tua vida que eu quero que você mude. Ai, Deus, mas isso aqui é muito complicado. É isso aqui que eu quero que você mude. Existem pontos na nossa vida que só nós e Deus sabemos. Conflitos na nossa vida que só eu e Deus sabem. Ninguém sabe, minha esposa não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe. Agora Deus sabe e Deus me conhece. Ele quer ver o esforço nosso para poder vencer isso. Eu queria orar com você nesse momento. Baixe tua cabeça. Coloque teu coração na presença de Deus nesse momento. Peça para que Ele sonde teu coração. Peça para que Ele olhe dentro de você e seja sincero com Deus. A tua aparência não vai mudar em nada naquilo que Deus te vê. Agora o teu interior vai. O teu íntimo vai. A tua apresentação não vai ser aquilo que nós estamos vendo. A tua apresentação vai ser aquilo que Deus vai estar vendo dentro de você. Senhor Jesus, meu Pai, Tu és aquele que conhece o interior e o íntimo de cada um de nós, Pai. Muito mais do que a aparência que nós podemos maquiar e podemos transformar, ó Pai. Aquilo que há dentro de nós, ó Senhor, não tem como estar escondido dentro da Tua presença, Pai. E é nesse momento que eu peço o Teu Espírito Santo, Senhor, que venha sobre a Tua igreja, que venha sobre a minha vida, Senhor. Que traga à tona, Senhor, tudo aquilo que é sujo, que é podre, que atrapalha, Senhor, o nosso relacionamento contigo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nós temos negligenciado, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que eu tenho deixado de lado, Pai. Traz à tona agora nesse momento, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos filhos verdadeiros, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos filhos que realmente honram o sacrifício de Jesus na cruz, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, olha por nós nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos a praticarmos, Senhor, essa palavra. Que nós possamos ser sal da terra, Senhor, luz desse mundo, Senhor. Os tempos estão acabando, Senhor. A hora está chegando, Pai. Que nós possamos não sermos egoístas e simplesmente se nos preocuparmos com a nossa vida, mas se nos preocuparmos com aqueles que estão ao nosso redor, ó Pai. Que o inimigo tenta dragar, ó Senhor, trazer, ó Senhor, para baixo e afundar no lamaçal do pecado, Senhor, que nós possamos ser luz na vida dessas pessoas também, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa, em nome de Jesus, ó Pai, trazer à tona, Senhor, o desejo, Senhor, o amor pelas vidas, ó Senhor, o amor de fazer a Tua vontade, de estar na Tua presença, de Te servir, ó Senhor, de não querer tomar atalhos, Jesus. Ó Senhor Deus, trabalha na vida de cada um de nós nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traz a unção sobre os Teus filhos, ó Senhor. Tu conhece aqui os corações, ó Senhor, honestos, ó Senhor, realmente dispostos a Te servir, a Te honrar. Corações que nessa manhã, Senhor, estão abertos para poder receber de Ti o Teu alimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama do Teu poder sobre cada uma dessas pessoas, ó Pai. Honra, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai, para que eles possam ser transformadores de vida, que nós possamos ser multiplicadores da Tua palavra, Senhor Deus. Olha para cada um de nós, Senhor, nos dá, Senhor, a vontade, Senhor, que está às vezes amortecida dentro de nós, ó Pai. Porque a capacidade, eu sei que há já dentro de nós, porque Teu Espírito habita dentro de nós, Senhor. E se porventura, Senhor, há no nosso meio
Alguém que ainda não teve essa experiência contigo, Senhor. Alguém que ainda não teve, Senhor, o seu coração transformado, Senhor. Alguém que esteja ouvindo essa mensagem, Senhor, e não teve a oportunidade, Senhor, de transformar o seu coração através da ação do Teu Espírito, Pai. Eu quero nesse momento orar, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, Tu tenha misericórdia dessas pessoas, ó Pai. Você, Senhor, você que ainda não se confessou, não se declarou a Deus, não declarou a plenitude do Espírito Santo na tua vida, faz isso nesse momento agora. Coloca na presença de Deus a tua vida. Pede para que Deus venha habitar na sua vida. Pede para que Deus venha transformar o seu coração. A mudança de natureza só vai acontecer quando nós realmente entendermos isso. Quando o ladrão estava na cruz e olhou para Jesus e falou, ele não deve nada. Ele entendeu naquele momento quem era Jesus que estava do lado dele. Reconhece Jesus na tua vida nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, com misericórdia sobre teus filhos que se derramam na tua presença nesse momento, Pai. Transforma, Senhor, escreve o seu nome no livro da vida, Pai. Mostra para eles o teu amor, ó Pai, o motivo do teu sacrifício, Senhor, por cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nesse momento eu te peço, Pai, tua unção seja derramada sobre os teus filhos agora, Senhor. E que nós possamos, em nome de Jesus, ó Pai, multiplicarmos essa unção, multiplicarmos essa palavra, multiplicarmos, Senhor, esse alimento, para que vidas possam ser transformadas além das nossas vidas, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por isso, Pai. Te louvo pela oportunidade, Senhor, de compartilhar a tua palavra, Senhor. Te louvo, Senhor, pela tua palavra ter falado comigo, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor.